Você já teve pensamentos que te assustaram profundamente, que te fizeram questionar sobre as suas morais e éticas, se você era mesmo capaz de pensar aquilo? Saiba que isso tem um nome. São chamados os pensamentos intrusivos e eles são muito mais comuns do que você imagina. Alguns exemplos de pensamentos intrusivos estão nesse vídeo que eu postei lá no TikTok, só pra você entender um pouquinho do que eu tô falando. E apesar dele ser muito desconfortável e ser vergonhoso pra maioria das pessoas, muita gente tem eles. Quer ver? Aproveita e já me segue lá no TikTok, porque lá eu dou dicas exclusivas que só vão estar nessa plataforma para você lidar com questões de saúde mental. Mas afinal, o que são pensamentos intrusivos? Por que a gente tem esses pensamentos desconfortáveis? E como que a gente pode lidar com eles? O que eu vou te falar agora vai mudar completamente a sua relação com esse tipo de pensamento. Os pensamentos intrusivos, eles estão mais como uma forma de segurança do seu cérebro para te impedir de correr perigos. Por exemplo, é muito comum que as pessoas se imaginem jogando um celular pela janela. E aí elas logo guardam o telefone dentro da bolsa. O que está acontecendo ali? Essa pessoa imaginou um perigo, que esse celular pudesse voar pela janela, e ela tomou providências para aquilo não acontecer. O seu cérebro, ele não trabalha em termos de linguagem, ele opera te mostrando essas coisas através de sensações. É a gente que interpreta isso e traz essa linguagem, traz esses significados. Então, podemos concordar que pode ser um erro de pensamento você interpretar isso como uma vontade. Não trata-se de uma vontade, trata-se de uma experiência que o seu cérebro está te avisando de que aquilo é um perigo e a partir daquilo você é capaz de tomar providências. Por exemplo, também quando você está em lugares altos, que é o lugar onde a maior parte das pessoas tem esse tipo de pensamento intrusivo de querer se jogar ou pensar em derrubar alguém ali, né? Então, essa pessoa está sendo avisada de que há um perigo iminente dela cair desse local. Então, a maior parte das pessoas que sofrem com esse tipo de pensamento intrusivo, o que elas fazem? Elas nem chegam perto da beira. Ou seja, o seu cérebro está sendo vitorioso aí na tarefa dele de te afastar do perigo. Existem 6 tipos de pensamentos intrusivos. O primeiro deles tem a ver com pensamentos violentos, tanto contra si mesmo quanto contra terceiros. São pensamentos do tipo, você tá segurando uma faca e você se imagina cortando, ou então alguém chega perto de você e você se imagina agredindo essa pessoa. O segundo tipo são de cunho sexual, que é basicamente você se imaginar tendo relações sexuais em locais inapropriados com pessoas inapropriadas. E aqui a gente não tá recriminando nenhum tipo de fetiche. São pensamentos realmente que você se sente desconfortável, que você percebe que não tem a ver com uma vontade ou com um interesse. Tem a ver com um pensamento que foi automático e que te causa desconforto, profundo desconforto. A terceira tem a ver com pensamentos religiosos, que é basicamente a blasfêmia. É você se imaginar em situações que vão em completo desencontro com aquilo que a sua religião prega. Como, por exemplo, quando você está na missa e pensa, eu amo o diabo. O quarto tipo de pensamentos intrusivos está relacionado à saúde, que é você acreditar que você sofreu algum tipo de contaminação ou de que você está com algum tipo de doença, mesmo sem ter nenhum sinal ou poucos sinais que possam indicar isso. Fica a dica para você que fica pesquisando sintomas no Google. O quinto tipo de pensamento intrusivo está relacionado a tabus sociais, como por exemplo você dar um berro no meio do silêncio, ou talvez você derrubar um drink na cabeça de outra pessoa, você fazer algo muito inapropriado na frente dos outros. O último tipo de pensamento intrusivo está relacionado a traumas passados, que é você reviver situações do passado ou coisas que estão relacionadas àquilo. Uma coisa que você precisa entender sobre esse tipo de pensamento é que normalmente existe um estímulo presente no ambiente que provoca essa reação. Aquilo que a gente falou um pouco sobre proteção do seu cérebro, né? Tentativa de fazer você não fazer aquilo. Agora que a gente entendeu que esses pensamentos intrusivos são um pouco mal compreendidos, digamos assim, a gente pode entender também como a gente vai lidar com eles para diminuir a frequência em que eles surgem. Nosso cérebro tem uma característica muito interessante de que ele amplia tudo aquilo que a gente foca. Então, você anda no trânsito absolutamente todos os dias, mas é um pouco raro para você ver fuscas. De repente, se você começa a brincar da brincadeira lá do Fusca, né, de dar o tapa na pessoa, você começa a ver um monte de fuscas andando no trânsito. Será que esses fuscas saíram de casa porque você tá brincando disso? Não, é porque você nunca tinha parado para prestar atenção. Então, o seu foco ampliou a presença desses fuscas no seu ambiente. O mesmo acontece com os pensamentos intrusivos. Quanto mais você presta atenção neles, mais eles ampliam e mais força eles ganham aí na presença no seu cérebro, porque ele traz uma conotação emocional e isso passa uma mensagem de que é importante você pensar sobre aquilo para o seu cérebro. Então ele traz de novo e de novo. Um ponto importante é saber qual que é a diferença entre pessoas que sofrem muito com pensamentos intrusivos daquelas que sabem lidar com eles, já que a gente sabe que mais de 90% da população tem ou já teve algum tipo de pensamento intrusivo na vida. A maioria das pessoas, quando tem esse tipo de pensamento, simplesmente entende que eles são muito toscos ou que eles não têm nada a ver e elas simplesmente seguem com suas vidas.
Já as pessoas que vão ter mais frequentemente esse tipo de pensamento, elas acabam dando um grau de importância muito grande para eles e acabam temendo esse tipo de pensamento, que acaba fazendo ele retornar mais e mais vezes. O problema aqui, então, é a identificação com esses pensamentos. E é justamente isso que a gente precisa trabalhar quando você estiver manejando pensamentos intrusivos no seu dia a dia. Então aqui vão algumas dicas de atitudes para você ter que vão te ajudar. Então agora que você entendeu que eles são mais uma reação ao seu ambiente, uma tentativa de proteção, fica muito mais fácil de você compreender que não tem a ver com pensamentos ou intenções escondidas por ali e de você no futuro conseguir simplesmente deixar passar. Esse é o segredo. É você se tornar um observador dos seus pensamentos e não atribuir, nem julgar, dar nenhum significado para aquilo. É simplesmente um pensamento, um espéculo aí do seu cérebro. Uma coisa que pode te ajudar também é você se imaginar como um observador de um filme, alguém que assiste um filme. E os pensamentos são esse filme. É você observar aquilo, identificar o que está no seu ambiente ali que pode estar provocando essa reação e entender que, como ele veio, ele também vai embora. Que você precisa permitir esse movimento natural que o seu cérebro está acostumado a fazer o tempo inteiro. Uma outra atitude que pode te ajudar é praticar a atenção plena ou a meditação. Esse tipo de prática te ajuda a fluir mais facilmente de pensamentos indesejados para um foco de atenção específico. Então é como se você ficasse mais craque em sair da sua própria cabeça e focar num estímulo externo ou até em reações do seu corpo. Outra coisa que precisa ser considerada quando você está sofrendo muito com pensamentos intrusivos é o uso de substâncias tóxicas ou de medicamentos. Então você pode falar com o seu médico, né, e avaliar se existe alguma interferência que esteja causando isso. E você também pode cogitar diminuir o uso de substâncias como álcool e por último, fica aqui uma dica favorita dos meus clientes, que é basicamente você dar um nome para os pensamentos intrusivos. Essa é uma maneira de você se distanciar da sua ansiedade, para você compreender que ela não é você. É como se você se destacasse, se distanciasse emocionalmente dela. Então é você dar um nome para esses pensamentos intrusivos, como se fosse a Carlota falando essas bobagens na sua cabeça. E isso pode te ajudar a você conseguir se distanciar e entender que eles não são você. Seus pensamentos não são você, seus pensamentos não são verdade. Se você conhece algum amigo seu que provavelmente tem pensamentos intrusivos ou que ele ouve muito os seus próprios pensamentos intrusivos, manda já pra ele aprender como manejar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like e me siga para mais conteúdos de saúde mental aqui no Se Orienta Online. YouTube se inscreve. Ai,